Eu quero falar hoje sobre azeite. A Bíblia, ela compara a unção do Espírito Santo com o azeite. Então, vamos iniciar agora o momento da palavra, orando a Deus, para que você tenha sempre o azeite sobre você. E que essa palavra possa tocar no teu coração. Pai querido, Pai amado, eu coloco cada pessoa que está assistindo esse culto, tanto presencialmente quanto pela live, que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós, que cada palavra que eu for falar aqui nesse teu púlpito venha diretamente do teu trono de graça. Portanto, eu te peço, abra os ouvidos espirituais de todos nós, a começar em mim, Senhor, para que nós possamos ser tocados por Ti, para que essa palavra seja uma palavra transformadora para as nossas vidas. Abençoa-nos aqui, Senhor, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Então, o azeite, ele, não sei se vocês sabem, mas ele evapora se ele não for renovado com certa regularidade. Pode chegar, se você colocar um azeite aqui num pires e deixar ali, ele vai evaporar, quando você olhar, tem só um meladinho, mas não tem mais azeite, só tem uma coisa sujinha. Então, assim, é a mesma coisa em relação ao espiritual. O Espírito Santo, ele não vai evaporar como um azeite físico, mas você não mais sentirá ele na tua vida. Você vai se sentir morno, se sentir frio. E como podemos viver sem negligenciar o Espírito de Deus? Em Efésios, deixa eu pensar, eu acho que 4, diz, não entristeçais o Espírito Santo. E lá em 1 Tessalonicenses 5 diz, não extinguais ou não apagueis o Espírito Santo. O que é apagar o Espírito Santo? O que é entristecer o Espírito Santo? Então, como nós podemos, vamos meditar aqui, como nós podemos viver não negligenciando o Espírito de Deus? Vivendo uma vida de oração, de comunhão, de leitura, de meditação na palavra, para que Deus, por meio do Espírito, se revele a nós, renovando cada dia o óleo sobre a nossa cabeça. Salomão, lá em Eclesiastes 9:8, diz que nunca falte as vestes alvas e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Vestes alvas é você estar sempre diante de Deus, se purificando. Vestes é um símbolo para o nosso coração, para a nossa mente. Nós temos que buscar essa purificação através do Espírito Santo, e que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. E o óleo tem que ser fresco. Nós temos que passar tempo na presença de Deus. Nós temos que ter sede da presença de Deus. Nós temos que ter fome da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que nos confrontar. Essa mensagem que eu estou trazendo hoje tem que me confrontar e tem que te confrontar, para que nós possamos sempre crescer em unidade, crescer em comunhão, crescer em intimidade. Temos que passar tempo com o Senhor. Temos que passar tempo na presença de Deus para que o rico e precioso azeite do Senhor flua em sua vida, renovando e refrigerando o seu espírito, a sua alma. Eu acho que lá em Joel, quer dizer, em várias passagens da Bíblia, mas em Joel, fala que não falte na nossa vida o trigo, o vinho e o azeite. O trigo simbolizando a nossa provisão material. O vinho simbolizando a alegria, que não falte alegria na nossa vida. E o azeite simbolizando a unção do Espírito Santo.
A Bíblia compara, faz essa analogia que azeite é a unção do Espírito Santo. Quando Deus estava para ser assunto aos céus, as últimas palavras de Jesus foi: descereis sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, aquela igreja composta naquele momento por 120 pessoas, tinha que ficar em Jerusalém esperando a descida do Espírito Santo, esperando essa unção do Espírito Santo, para que, através desse derramar do Espírito Santo, as pessoas, os 120 discípulos, essa igreja, pudessem ser testemunhas de Jesus. Nós não podemos ser testemunhas de Jesus na nossa cidade, no nosso país e nem nos confins da terra, se nós não tivermos cheios do azeite de Deus, cheio da unção do Espírito Santo. Se na lata, se você pegar uma lata, se tiver, isso é um alerta para nós, se tiver um minúsculo furinho que você nem nota, uma brechinha mínima que seja, o azeite vai escorrer da lata. O azeite vai embora. Que coisa triste uma coisa dessa. Lá em Efésios 4, 27, diz: não deis lugar ao diabo. Nós temos que ter cautela acerca de qualquer perfuração em nosso vaso, em nossa lata, para que o nosso azeite não escorra, não vá embora. Ao contrário, nós temos que buscar mais. Por isso, nós fazemos o Congresso de Mulheres, Congresso de Pentecostes, a festa do Pentecostes. Por isso, a maioria das pessoas da igreja está lá buscando esse renovar do Espírito Santo num retiro espiritual. Né? Foram ontem, vão voltar amanhã, domingo, cultos normais, mas eles estão lá, pegaram noite de quinta, sexta o dia inteiro e sábado pela manhã. Para quê? Para que eles foram lá se divertir? Não, eles não foram lá se divertir, embora haja diversão lá, sim. Acho que tem uma piscina, tem um parquinho para as crianças. Mas eles foram lá para, unidos, buscarem essa unção, buscarem esse azeite, buscarem mais e mais o derramar do Espírito Santo. Uma vez, tinha uma reunião na minha casa com pessoas da minha primeira igreja, aí eu falei assim: eu quero ungir vocês. Mas a gente já foi ungido. Assim, tipo assim, sabe? Lá atrás, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos. Gente, esse azeite tem que ser renovado todo dia. A gente, daqui a pouco, vai orar aqui com unção, com óleo. Aquele azeite ali é uma simbologia, simbologia dessa unção que só o Espírito Santo pode dar. Lá no Salmo, e eu queria aí abrir a Bíblia com vocês, Salmo 92, os versículos 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tens exaltado o meu poder, isso diz o salmista, como do boi selvagem, porque o Senhor derrama sobre mim óleo fresco. O óleo tem que estar fresco, meus irmãos, minhas irmãs. O óleo tem que ser renovado, tem que estar sempre novinho. A gente tem que estar sempre buscando esse óleo. Outra verdade acerca do azeite é que só o azeite fresco possui a densidade certa, a viscosidade eficaz. Essa viscosidade correta é o que dá a capacidade do azeite de resistir ao calor e às pressões, reduzindo a tensão. Então, isso a gente pode trazer para a nossa vida espiritual. O óleo tem que ser fresco, nós temos que buscar essa unção todos os dias, em todas as situações dentro da igreja, através da nossa comunhão, da nossa união, do nosso renovar, e pedir
a Deus: Senhor, renova em mim esse azeite, derrama em mim essa unção, unção para pregar, unção para testemunhar, unção para curar, unção para perdoar, unção vinda do Espírito Santo. É assim a nossa vida cristã. O motor de um carro, eu não entendo nada de carro, tá, gente? Eu tirei isso de um livro que diz assim: o motor do carro só funciona bem se nós trocarmos regularmente o óleo. Não, eu não entendo nada de carro, mas eu já tive carro. E eu lembro, quando falavam, tem que trocar o óleo, lá vem uma facada aí. Porque o óleo do carro é caro. Tem que trocar o óleo. Quando ele não é trocado, quando ele não é renovado, ele, em vez de proteger o motor, ele vai prejudicar o motor. E o motor pode até fundir, pode até se estragar de vez. Da mesma forma, a sua unção vai se desgastar sobre o calor da guerra espiritual que a gente vive todo dia. Nós estamos em guerra, queridos, queridas. Todo dia tem uma guerra. Se não é uma guerra interna, é uma guerra externa. Todo dia a gente tem que mortificar a nossa carne. Todo dia nós temos que levar a nossa cruz. A gente tem que lembrar que cristianismo é cruz. É cruz. Jesus carregou a maior de todas, o maior de todos os pesos. Aquela cruz que Jesus carregou, levando sobre ele todos os nossos pecados, transgressões, maldições, foi pesada demais. Nós não precisamos carregar essa cruz pesada, mas há uma cruz que nós temos que carregar. Há uma cruz. E a gente tem que mortificar a nossa carne, e isso é carregar a nossa cruz. E como que a gente vai fazer isso? Buscando o poder do Espírito Santo, buscando esse óleo, buscando essa unção. Nós temos, e isso é diário, é gastar tempo diariamente com a palavra, com a oração, para que o Espírito Santo renove a cada dia o seu azeite. Ele tem que ser fresco. Há um exemplo na Bíblia, que é um péssimo exemplo, que é o exemplo de Saul, quando Deus o escolheu para ser rei e derramou sobre ele o Espírito Santo, o óleo, a unção do Espírito Santo, ele foi ungido rei de Israel. Ele profetizava, ele venceu os inimigos do povo de Deus, que eram os filisteus. Mas, de repente, ele deixou essa frechinha na lata dele, e o Espírito Santo foi se esvaindo, foi escapando, e ele passou a não buscar a Deus, e ele começou a querer agradar homens ao invés de agradar a Deus. O que aconteceu? Acabou o Espírito Santo foi apagado dele, acabou. Que tristeza ver Saul não sendo fiel a Deus, abrindo brechas para que o seu azeite se escorresse, para que ele perdesse a sua unção. E, a partir daí, ele passou a ser atormentado e possuído por espíritos malignos. Nós temos que estar atentos, nós temos que vigiar, nós temos que buscar esse Espírito Santo todos os dias. A unção dada por Deus a Saul lhe proporcionou autoridade. E a unção que foi dada para nós, igreja, lá em Atos 2, lá no dia de Pentecostes, essa unção foi maravilhosa. Jesus derramou o Espírito Santo sobre a igreja, sobre nós. Mas acabou? Não precisa mais fazer nada? Precisa buscar essa unção. Jesus disse aos seus 12 discípulos, isso está contado lá em Lucas 9, 1 e 2, que ele lhe daria poder e autoridade sobre todos os demônios, para poder curar enfermos, para poder pregar a palavra, anunciando o reino de Deus. No entanto, um dos discípulos, Judas Iscariotes, por ser rebelde, por ser ganancioso, por se afastar da palavra de Deus, perdeu tudo. E aí? O que aconteceu? Ele caminhou para a morte, uma morte horrível. Os outros caminharam para a vida, e caminharam para a vida eterna, e esperaram a descida do Espírito Santo, e eles realmente foram
testemunhas vivas, se tornaram corpo de Cristo, testemunha viva do poder de Deus sobre aquele povo. Uma vez que você tenha recebido a unção da salvação, não pare por aí, prossiga, avance e permita que o azeite fresco do Senhor se derrame diariamente e cada vez mais e mais, todos os dias. Permita, você tem que permitir, eu tenho que permitir, que o Espírito Santo possa nos encher todos os dias. Esvazie-se de você mesmo, esvazie do seu ego, esvazie das suas verdades próprias, esvazie-se do seu temperamentalismo, se o seu temperamentalismo desagrada a Deus. Esvazie-se de você mesmo e permita que o Espírito Santo possa te encher. Nós não podemos viver e atuar com base em experiências passadas, tentando sobreviver na vida cristã com um azeite de ontem. O azeite de ontem já evaporou, já foi embora. É todo dia. É todo dia. O reservatório de Deus jamais se resseca. Mas o nosso, se não buscarmos provisão diária, se ressecará. Por que o apóstolo Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo? Como você pode entristecer o Espírito Santo? É dar vazão à tua carne. É não resistir ao diabo. Porque se você resistir, ele vai fugir de você. Se você não mortificar a tua carne, se você permitir que a sua carne ganhe aquela luta, lá em Gálatas 5, a Bíblia fala sobre essa guerra, sobre essa luta da carne contra o espírito contra a carne. Quem é que vai ganhar essa guerra? Quem é que vai vencer? É a carne ou o espírito? Depende de quem você está alimentando. Se você alimentar a tua carne, fazendo tudo que não presta, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, deixando de ter comunhão com os irmãos, deixando de vir à igreja, deixando as coisas de Deus de lado, o que vai acontecer? É a tua carne que vai vencer, mas se você buscar o Espírito Santo, se você se alimentar o teu espírito com o Espírito Santo de Deus, alimentar o teu espírito com a busca diária da presença do Senhor, o teu espírito vai ficar mais forte, muito mais forte. E isso é um processo. Eu vou contar uma coisa para vocês, engraçada. Há muitos anos atrás, eu fiz um discipulado num livro chamado A Mente de Jesus, A Mente de Cristo. O livro é A Mente de Cristo, é um livro de discipulado. O que era um livro de discipulado? Todos os dias tinha um texto bíblico e uma lição acerca daquele texto, alguma coisa. Aí tinha tarefas a fazer, aí você tinha que anotar o que você estava aprendendo, o que não, qual era a tua luta. Era diário. E aí, uma vez por semana, as pessoas todas que estavam fazendo se reuniam para dar o seu testemunho, falar do que aquela semana, o que Deus falou. E aí lia aquilo que escrevia, ou não lia, às vezes era uma coisa particular. Aí passou assim, uns 15 anos, várias pessoas quiseram que eu fizesse um discipulado. Aí eu lembrei, então vocês comprem, porque o livro é individual, não dá para emprestar, cada um tem que ser o seu. Comprem A Mente de Cristo. Eu tinha o meu. Aí, quando eu peguei o meu e li as coisas que eu tinha escrito, foi tão engraçado. Falei, nossa, isso era uma luta. Essa luta eu não tenho mais. Nem sou tentada. Aí vinha, nossa, isso foi difícil demais vencer. E eu fui lendo, e eu fui ficando tão feliz, porque é essa a nossa vida cristã. Quando você se converte, você não está pronto. Você está no primeiro degrau. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador?
sobe o primeiro degrau. Mas diariamente tem um outro degrau, tem um outro degrau. As lutas que eu tenho hoje, que eu ainda tenho, não são as mesmas de antes. Aquelas eu já venci, vieram outras. Mas por que eu venci? Porque eu alimentava o meu espírito com as coisas do Senhor. Então, nessa luta lá de Gálatas, o espírito milita contra a carne contra o espírito tem vencido. E, em nome de Jesus, até o último dia, até o dia que o Senhor me quiser aqui, eu vou lutar e é o Espírito que vai vencer, porque eu quero todos os dias me alimentar. Eu quero todos os dias beber dos mananciais de águas vivas. Eu passei muitos anos da minha vida bebendo água de poço sujo, de lama. Aí eu satisfazia a minha sede só aquele momento. No dia seguinte, estava vazia de novo, estava sedenta de novo. Aí mais um pouco, água de poço suja, água de cisterna rachada. Era horrível. Tinha prazer momentâneo? Tinha a alegria do oba-oba? Tinha. No dia seguinte eu estava vazia, sedenta. Até um dia que eu descobri que eu podia beber dos mananciais de águas limpas, águas vivas, águas que refrigeram, águas que te lavam, águas que te curam, águas que só Jesus tem para te dar, para me dar. E essas águas, essas verdadeiramente mataram a minha sede. É inconcebível quem experimentou dessas águas lindas, dessas águas limpas, dessas águas que refrigeram, voltar a beber água suja. Água suja nunca mais, meus amados, minhas amadas. Porque Jesus está ali para te dar diariamente mananciais de águas que refrigeram, que limpam, que santificam, que purificam. E nós temos que convidar o Espírito Santo para derramar esse azeite sobre nós, para que o jugo, o peso desse mundo seja quebrado e a gente possa se renovar a cada dia e se refrescar e se refrigerar e ficar saciado. Porque a água de Jesus não sacia, a gente não precisa de mais nada. Por isso que Deus disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós somos fracos, sim, eu sou fraca, muito fraca. E eu quero me considerar assim, porque o dia que eu achar que eu sou muito forte, o próximo passo é a queda. Eu dizia muito isso quando eu preguei durante 11 anos no centro de recuperação. Não ache que você nunca mais... É todo dia. É todo dia que você tem que vencer o mal do álcool, da droga. É todo dia. Não se considere forte. E aqueles que se consideravam saíam antes do centro de recuperação, do tempo que a gente achava que tinham que ficar lá. A gente ficava sabendo, fulano já era, está lá, na sarjeta, completamente embriagado ou drogado, o que fosse. A gente não é forte. Jesus é forte em nós. Por isso que nós temos que buscar essa presença. Por isso que nós temos que buscar esse azeite todo dia. Em hebraico, a palavra ungir, não vou me arriscar a falar em hebraico, tá, gente? Aqui até está massash, não sei. Significa esfregar. No Oriente Médio, os pastores esfregam óleo sobre as ovelhas para impedir que os insetos piquem os animais, piquem as ovelhas. Então, quando o nosso pastor, Jesus, o nosso bom pastor, nos esfrega o seu óleo, o maligno vai embora. Ele não pode nos tocar. Os remidos contam com a segurança e a paz dessa unção. A ideia de esfregar o azeite nos faz pensar em 3 coisas. Deus nos sonda e examina o que estamos fazendo com a unção que Ele nos deu. Se estamos sabendo conservar aquilo que já possuímos, aquilo que já alcançamos, aquele degrau que nós já subimos.
Em segundo, os discípulos, no caminho de Emaús, eu gosto muito dessa passagem lá de Lucas 24. Eu gosto e eu me espanto, eu acho impressionante. Estavam ali com Jesus e não reconheceram Jesus. Nós temos que constranger ao Espírito Santo a permanecer conosco, o convidando a estar nos dirigindo, nos orientando, nos iluminando. Eles estavam tão deprimidos, eles estavam tão desapontados, decepcionados com a morte de Jesus, que eles diziam, e nós que achamos que ele iria remir Israel. E agora já é o terceiro dia. Eles estavam de cabeça baixa. E quem fica de cabeça baixa não consegue olhar para o alto. Não conseguiam ver Jesus, mas aí Jesus foi falando e foi falando, foi abrindo as Escrituras. E aí eles sentiram aquele calor. E um olhou para o outro e disse assim, eu sentia o meu coração aquecer com as palavras dele. Aí eles entenderam que era Jesus ressurreto, ali ministrando a eles. Muitas pessoas perdem a revelação de Jesus porque não estão o buscando, porque não estão clamando, porque não estão de joelhos, porque não estão lendo a palavra, não estão buscando a revelação, porque desistem facilmente em buscar respostas, de buscar a ouvir a voz do Senhor. Às vezes nós nos decepcionamos com homens, com pessoas, e a gente começa a falar mal de Deus e se afasta de Deus. Às vezes, a promessa está demorando demais, e às vezes as promessas demoram mesmo. Às vezes vem logo. Você pede uma coisa, na hora Deus te dá, às vezes não. Às vezes demora. Mas a gente tem que perseverar, a gente tem que continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele, buscando Ele, porque as promessas têm que vir dEle, então a gente tem que buscar nele. A gente tem que se associar também, é o terceiro ponto, com pessoas ungidas, para que elas esfreguem esse azeite em nós, para que um troque com o outro essa busca, essa transformação. E um bom exemplo disso é o caso de Elias e Eliseu. Eliseu não queria saber de mais nada, ficou ali olhando para Elias, e só olhava e pediu uma coisa ambiciosa, unção dobrada do Espírito Santo de Elias. Gente, como foi ousado, né? Elias olhou para ele, dura coisa, me fizeram, mas tem que olhar para mim. Quando Deus me levar, você tem que estar olhando. E ele estava olhando, ele não queria saber de nada. E Eliseu deixou tudo, trabalho, bens materiais, pai e mãe, para seguir o profeta. E seguiu até o fim. Não estou dizendo aqui que ninguém tenha que largar a esposa, marido, pai, mãe, filho. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a nossa prioridade tem que ser Deus. E naquele momento, a prioridade de Eliseu era olhar para o profeta de Israel, Elias, que somente Elias podia jogar o manto dele sobre Eliseu, e ele não queria perder essa oportunidade, ele não era bobo nem nada. E Eliseu, ao agir daquela maneira em relação às coisas de Deus, ele realmente recebeu unção dobrada, ele fez o dobro de milagres que Elias fez. Lá em Filipenses 3, 13, 14, o apóstolo Paulo fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa é fácil, que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Somente quando nós nos despedimos definitivamente do dia de ontem, o apóstolo Paulo não tinha orgulho do passado dele. Não tinha orgulho de ter sido responsável pela morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Ele não tinha orgulho de ter perseguido toda a igreja.
Mas ele não queria ficar choramingando. Ai, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Ai, Estevão podia estar aqui testemunhando. Não, prossigo para o alvo. Qual era o alvo dele? Era a soberana vocação. É o prêmio que ele sabia que estava guardado para ele em Cristo Jesus. Se despeça do amanhã. Não fique achando que a tua promessa está demorando muito, então você larga Jesus. Não busque, e busque, e busque, continue buscando. Permita que o seu azeite seja renovado. Renove-o a cada dia para estar sempre preparado para o dia da volta de Jesus. As pessoas às vezes ficam preocupadas com as teorias todas escatológicas. Todo dia a gente tem que se preparar. Vai ser num piscar, num abrir e piscar de olhos. Vai ser antes, vai ser depois, vai ser no meio, vai ser não sei o quê. Esteja preparado para a volta de Jesus. Busque esse óleo fresco da unção que só o Espírito Santo tem para te dar. Só Ele. Renova. Nós temos uma parábola tão linda, eu não vou falar dela, assim, não vou pregar sobre ela, porque até já preguei aqui no estudo das parábolas, que é a parábola das virgens. Eram 10 virgens. As 10 estavam na igreja. Quer dizer, não estavam na igreja. Eu estou fazendo uma alegoria. As 10 estavam esperando pelo noivo. Só que 5 delas estavam distraídas demais. Queriam festa, queria, sei lá, olhar para a roupa do outro, queria competir, eu estou inventando aqui, tá, gente? Eu sei que as 5 não estavam renovando o seu azeite, não estavam buscando o óleo do Santo Espírito. E aí, não abrir e piscar de olhos. Quando o noivo bateu, é o noivo, não temos azeite, já era. 5 foram arrebatadas, as outras 5 ficaram. Porque não renovaram o seu azeite. Se o azeite não for renovado, ele acaba. E sem o azeite, a palavra vai se apagando. E você vai morrendo espiritualmente sem perceber. Sabe por quê? E Jesus faz essa metáfora, né? Porque a gente tem luz elétrica, mas na época era luz de lampião. E o lampião, a lâmpada, ela precisava do óleo para alimentar a chama. Aí o óleo ia apagando, ia evaporando, ia escapando, e aí a chama ia diminuindo. Aí o que as pessoas tinham que fazer? Tem que comprar óleo. Ia lá, comprava óleo, botava lá no lampião, na lamparina. Vinha a chama. É isso que essa parábola fala. Essas 5 virgens deixaram o óleo acabar. E aí o que aconteceu? A lâmpada, a luz de Jesus foi apagando. Aí a mente começa a ficar cauterizada, a gente não sabe mais o que a palavra diz, o que a palavra não diz. A gente acha que é bobagem, mas isso aí foi antes. Aí começa a dar desculpa para não fazer a vontade de Deus. Porque a lâmpada apagou, porque faltou o óleo. O azeite, meus amados, minhas amadas, tem que estar fresco para a gente não morrer espiritualmente, para nós estarmos sempre preparadas para a volta do Senhor Jesus. Convide o Espírito Santo, diga ao Espírito Santo, Espírito Santo, ajuda-me a esvaziar-me de mim mesmo, para que eu possa ser cheio de Ti. Enche-me, Senhor, com a Tua presença, para que eu possa conhecer o Teu poder, para que eu possa experimentar da Tua glória, para que eu possa conhecer a Tua maravilhosa unção. Só vem de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Nós precisamos do Senhor para renovar esse azeite. Abaixe sua cabeça. Pai querido, Pai amado, eu te entrego essa palavra e eu te peço que, em nome de Jesus, que essa palavra possa dar frutos para o Teu reino, dar frutos para cada um de nós. Estamos aqui como igreja te pedindo, renova, Senhor,
a tua unção sobre nós. Renova, Senhor, o azeite sobre a nossa cabeça, que o azeite sobre a nossa cabeça esteja sempre fresco, que nunca a gente apague o teu Santo Espírito de nós, que nunca a gente venha a entristecer o teu Santo Espírito. Enche-nos, Senhor, com a tua presença. Queremos a tua presença na nossa vida. Queremos conhecer o teu poder. O poder para poder curar, para poder libertar vidas. Derrama óleo fresco, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, venha nos convencer de toda a verdade que Jesus veio nos ensinar. Abençoa-nos, Senhor, com a unção do teu Santo Espírito. E que nunca nos acomodemos, que nunca venhamos a apagar o teu Santo Espírito. Abençoa-nos, Senhor, que nós possamos crescer degrau a degrau, de glória em glória, até ser dia perfeito. É o que te pedimos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém.